Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 7. Daremos continuidade à pregação expositiva da palavra de Deus. Romanos 7, de 7 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Oremos. Grandioso e eterno Pai, estamos aqui reunidos para ouvir a sua voz. Ao ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar, nos confrontar e nos transformar nesta noite, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. Conduza o pregador da noite para que ele mostre uma porção do seu evangelho. Somente o seu evangelho e nada mais. Ajuda-nos, Senhor, a prestarmos atenção à sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a estar com o coração aberto para aprender um pouco mais. Para que amanhã sejamos mulheres e homens cada vez mais tementes ao Senhor. Que o Senhor nos conduza neste momento a ouvir a sua voz. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, com a chegada da idade, a gente começa a ser cada vez mais amigos dos médicos. Cada vez mais a gente vai fazer alguma consulta, algum exame, e aí a gente às vezes se depara com um exame que não é muito legal de se fazer, e quando vem o resultado desse exame, nós vemos que teremos que passar por um tratamento. Isso é cada vez mais comum. Mas então você faz um exame e esse exame dá um resultado ruim e você fala assim, preciso de uma segunda avaliação. E aí você vai em outro médico, faz outro exame e o exame de novo dá um resultado ruim. E aí, por mais uma vez, você procura outro médico para fazer outro exame e esse exame também está ruim. Você pode chegar a pensar, essas máquinas que estão fazendo esse exame estão erradas. Estão acusando algo que não pode ser. Mas o problema não são as máquinas. O problema está com você. Você está doente. Você precisa de tratamento. E é exatamente isso que a lei de Deus faz conosco. A lei de Deus mostra para nós que a nossa alma está enferma. Que a nossa alma está incapacitada de cumprir a vontade do Senhor. O problema não está na lei, o problema está em nós. A lei é um espelho que revela a nossa necessidade de Cristo. Então esse é o tema da minha mensagem. A lei é o espelho que revela a nossa necessidade de Cristo. Antes de nós adentrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de destacar que
Ao longo dessa sessão, Romanos 6 e 7, Paulo está lidando com as consequências da nossa justificação e o fato de a santificação a seguir. Necessariamente a nossa justificação. No meio disso tudo, ele estabelece uma discussão um tanto quanto longa do uso da lei. Então a gente está falando aqui, livres do pecado, no capítulo 6, e agora no capítulo 7 todinho ele vai tratar sobre livres da lei. Então na pregação anterior a gente falou sobre isso. Que nós nascemos casados com a lei, precisamos morrer, nascer de novo, para casarmos com Cristo. E agora vem o decorrer disso tudo. Só que Paulo, quando ele vai escrevendo, ele imagina o que você pode estar pensando. E ele quer responder essas perguntas. Por isso que o capítulo 7 já começa assim. O versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Então, o apóstolo Paulo está imaginando que os seus leitores poderiam entender que assim, então Paulo está dizendo que a lei é pecado. E aí ele já começa respondendo, de modo nenhum. Não há condições disso acontecer. Isso não vai acontecer. E, por diversas vezes aqui, ele vai repetir a palavra pecado. Muitas vezes, se você prestou atenção na leitura do texto, Paulo repete pecado várias vezes. E esse pecado aqui não está falando de um ato em si, algo errado que a gente comete, mas o princípio de pecado. Então, o que é o pecado? É o que Paulo está tratando aqui. É aquela força poderosa que não pode ser domada, que nós não conseguimos refrear em nossa vida. Você já passou pelos momentos que desejou não pecar e mesmo assim pecou. Você desejou frear o pecado, mas mesmo assim você cometeu o pecado. Então é disso que Paulo está dizendo aqui. Então é uma aversão totalmente quando ele diz assim, de modo nenhum a lei pode ser pecado. Como a gente já iniciou dizendo que a lei reflete o que está na sua alma, então é para isso que ela serve. Então, durante todo esse contexto, a gente vai tentar responder ponto por ponto dos questionamentos que Paulo faz aqui, que são importantíssimos para que nós compreendamos o capítulo 7 de Romanos. E já te adianto, que capítulo 7 de Romanos, para mim, é o mais difícil que tem na carta e é o mais difícil de todo o Novo Testamento. Não é fácil lidar aqui com sérios problemas que aparecem, pois Paulo aqui escreve de algo muito profundo e às vezes a gente tem uma grande discussão sobre isso. Embora a lei possa provocar em nós o pecado, parece que quando a lei aparece, o pecado surge. O problema é que a lei, ela vai causar em nós algo que a gente não esperava. A lei vai causar em nós algo que deve transformar o nosso coração. Então, quando você vem ver uma lei santa e você não consegue cumprir, é isso que vai causar a morte. Então, veja, a lei é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo está enfatizando que o caráter de revelação da lei de Deus é um espelho na qual nós vemos a nossa fraqueza. Não apenas a glória e o esplendor da perfeição de Deus, mas também a nós mesmos. A lei não é pecado, mas a lei nos dá a conhecer o pecado. É o que eu disse para as crianças aqui agora. Você talvez poderia dizer assim, mas eu não sabia disso. Então, isso não é pecado. Então, o Senhor revela a sua lei para mostrar para você o que é pecado. E a partir disso, é como se fosse um raio-x que diagnostica toda a sua alma, todo o seu viver. Mostrar para você que o que você está fazendo é pecado e não
agrada a Deus. A lei detecta as coisas ocultas na escuridão da sua alma e traz à tona, traz à luz para mostrar quem de fato você é. É a lei que destampa o fosso do seu coração e traz à tona a malignidade do pecado que habita em nós. Então esse é um instrumento que o Espírito Santo usa para convencer a cada um de nós do pecado. Se não fosse a lei, o Espírito Santo não teria como nos convencer. Quando nós estamos afastados de Deus, quando ainda não conhecemos a Cristo, você diz para a pessoa, mas isso é pecado, ela não se importa com isso. Ela não sofre a carga disso, porque ela ainda não foi convencida pelo Espírito Santo o quanto aquilo ofende ao Senhor. Então, o Espírito Santo usa da lei para lhe conduzir à graça de Cristo. Por isso que é tão necessário a lei do Senhor. E no final ele vai dizer assim, não cobiçarás. Possivelmente Paulo viu algo muito basilar aqui, que a cobiça poderia ser traduzida aqui por desejo, desejo maligno. Se alguém dá espaço a esse desejo, ao que não agrada ao Senhor, provavelmente os outros pecados se farão no seu coração. Você começará a mentir, roubar, difamar, a fazer várias coisas injustas, várias coisas que não agradam a Deus. A questão é que a cobiça é antes do ato. Mas, então como? Como eu vou escapar da lei de Deus? Porque você pode dizer, eu não pratico o ato em si, mas no seu coração você deseja aquele ato. Você deseja fazer aquele mal. Então você já está condenado pela lei, porque já é pecado o próprio desejar. E aí você pode dizer assim, então, se eu entrar na igreja e tenho meu coração inclinado a tantos desejos ruins, mas eu, de certa forma, consigo refrear as minhas ações com toda a minha força para não cometer aquele pecado, eu não estou pecando? Não, é isso que a palavra de Deus está dizendo. O próprio desejo já é pecado. Então o que a gente deve fazer é cada vez mais nos aprofundar na palavra de Deus, na oração, para que a gente refreie o nosso desejo e nós não possamos desejar aquilo que é mal, aquilo que é ruim. A palavra de Deus não diz que simplesmente o não realizar é uma escapatória para o pecado, mas o próprio desejo já é pecado. E é comum a gente, depois que tem um certo tempo de igreja, ouvir as pessoas dizendo que quanto mais profundamente eu conhecia a palavra de Deus, quanto mais eu conhecia a lei de Deus, quanto mais eu conhecia o caráter de santidade do Senhor, mais eu via o quanto indigno eu era, mais eu via o quanto mal eu sou. Porque a lei, cada vez mais, que a gente se aproxima dela, ela vai mostrar a nossa fraqueza. E aí você pode me perguntar, mas que evangelho é esse? Eu não posso viver assim, sendo confrontado, sendo mostrado no espelho as minhas chagas. Mas é aí então que você escuta falar de um Jesus Cristo que é amor, que morreu naquela cruz no seu lugar para lhe salvar. Quando você reconhece o quão ruim você é, você dobrará seu joelho diante de Cristo e agradecerá por tudo o que Ele fez e o glorificará. Mas enquanto você ainda não conheceu quem você é, você não vai entender a obra de Cristo naquela cruz. Muito se fala de você é bom para isso, você é bom para aquilo, você é legal, mas a palavra de Deus não diz isso. Você não é tão bom assim. Você precisa de um Redentor. E nos versos de 8 a 9, entre lei e pecado. Leiamos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, desejo, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia,
Mas sobrevindo o preceito, sobrevindo a lei, reviveu o pecado. E eu morri. Em vez do mandamento nos afastar do pecado, restringindo a nossa cobiça em relação à lei, a nossa resposta à lei é ao contrário. Cada vez que a gente se depara com algo ruim e a lei tenta refrear, nós apenas nos afastamos da lei e fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. É por isso que o pecado teve uma oportunidade, pelo mandamento, de trazer a vida, mas o nosso problema é que nós desejamos o mal. Ser seduzido por frutas proibidas é tão antigo quanto o jardim. Os reformadores disseram o seguinte: nossos atos pecaminosos fluem dos nossos desejos pecaminosos. Por isso, não podemos justificar os maus desejos como menos importantes do que o pecado. Então, às vezes a gente pensa assim: nossa, eu pensei em fazer tal ato, mas que bom que eu não cometi esse pecado. Mas é igualmente pecado. Você não pode achar que o seu desejo não é pecado. Nossos pecados específicos evidenciam que a nossa raiz, que o nosso coração está podre, está mal, está inclinado ao mal, está totalmente depravado. Tudo o que é proibido desperta em nós um desejo imediato. Quando eu era criança, eu muito escutava assim dos mais antigos: lembre-se daquele famoso ditado: tudo o que é proibido é mais gostoso. Quem nunca ouviu isso? E esse ditado, de certa forma, revela uma verdade. O que a lei proíbe, a gente muitas vezes anseia por aquilo. O pecado consiste em violações específicas contra a vontade do Senhor. Toda vez que você peca, você está ofendendo o caráter santo de Deus. Você está ofendendo o seu Senhor. O pecado é uma ofensa grave ao Senhor. Porque sem lei está morto o pecado. Durante todo o capítulo 6 e no capítulo 7, Paulo usa imagens de morte e vida. Até que a lei veio, o pecado estava morto. Ele não estava ativo. Era inoperante até que foi despertado pela presença da lei. Você pode dizer para uma criança assim, em uma mercearia: olha, você não vai levar nada porque eu não tenho dinheiro. E a criança prontamente diz: você nunca me deu nada. Nunca me dá nada. Já passaram por isso. A criança faz um choro. Em nossa condição pecaminosa, não reagimos corretamente à lei. Nós reagimos ao contrário da lei. Se a lei diz não minta, você vai lá e mente. O que a lei diz para você fazer, você faz o ao contrário. E às vezes você diz: ninguém vai me mandar fazer o que eu não quero. Nem mesmo Deus. Eu sou autossuficiente. Eu mesmo me basto. Não podemos culpar a lei de proclamar a vontade de Deus. O problema não está na lei, mas na sua natureza pecaminosa. A lei só está revelando quem você é. Adão e Eva foram confrontados com um mandamento, uma proibição. Mas a serpente, muito sagaz, despertou a cobiça e assim cometeram o pecado da cobiça e depois caíram comendo do fruto. Independente da lei, o pecado estava morto. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Quando você estava no mundo, você não carregava o peso do pecado. Você nunca perdeu uma noite de sono pensando: eu pequei contra o Senhor, eu menti, eu adulterei, eu fiz tantas coisas erradas. Você nunca sofreu por isso. Você vivia plenamente
em seus pecados, em seus delitos, sem descobrir. Mas hoje, você pode chegar em casa e pensar, quantas vezes você pecou? Quantas vezes você agiu contra o Senhor? E chorar amargamente. Mas eu quero que você saiba que você tem um Redentor, um Salvador. Você tem alguém que cumpriu toda a lei. Você não vive mais em paz, mas tem aquele que te dá a paz para viver. O pecado criou em nós esse sentimento de culpa, mas só depois que fomos convencidos pelo Espírito Santo. Diga para alguém na rua, você está pecando contra o Senhor. Aquela pessoa pode dizer assim, estou vivendo muito bem, não preciso do seu Deus. Ela ainda não entendeu o que é o pecado. Ela ainda não compreende o que aquilo ofende e como aquilo ofende a Deus. Então, irmãos, o pecado é devastador. O pecado está antes do nosso ato. Mas Cristo morreu para nos livrar desse julgamento. Nos versos de 10 a 11, vai mostrar o engano do pecado. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Na Bíblia, Satanás é chamado de o grande enganador, o caluniador, aquele que nos engana. Por que o pecado é tão atraente? Por que qualquer criatura feita à imagem de Deus é tentada a pecar? Por que estaríamos tentados a roubar o que pertence a outra pessoa? Por que damos falso testemunho contra o nosso próximo? Somos tentados porque, na oferta pelo pecado, nós achamos que encontraremos felicidade, encontraremos alegria. Mas, na verdade, nós ganhamos apenas um prazer passageiro, um prazer descartável. O diabo nunca disse para Eva, faça isto e morra. O diabo disse, faça isto e viva. Seja como Deus. As paixões são tão excitadas pelo pecado que passamos a acreditar. Se não fizermos o que ele manda, nós não seremos felizes. Se o pecado não fosse tão agradável, você não pecaria mais. Tem um amigo que diz que se cada vez que a gente pecar, levássemos um soco na boca do estômago e sentíssemos aquela dor, a gente não pecaria mais. É porque o pecado, de certa forma, traz algum prazer imediato. Às vezes, nós não falamos sobre o quanto nós temos raiva, ou inveja, ou amargura com quem está do nosso lado. Não colocamos isso para fora, não conversamos e não resolvemos. Mas todos os dias nós pensamos mal e cada vez mais mal daquela pessoa. Desejamos até que ela saia da igreja, que ela não continue ao nosso lado. Desejamos até que ela não precise da nossa ajuda para que a gente não ajude. O seu coração muitas vezes está inclinado ao mal. Em outras palavras, você não sabe o que é felicidade. Adão e vocês não saberão o que é prazer. Eva até que experimentem da fruta. Satanás nos diz que está impedindo a felicidade o que temos direito de ser felizes. Você tem direito de ser feliz. Você precisa ser feliz. Faça o que o seu coração mande para que você seja feliz. Muitas mensagens hoje no Instagram, no YouTube, dizem como ser feliz em 10 passos. Como ser rico em 10 passos. Faça isso e seja abençoado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Eu tenho o direito de fazer o que prefiro fazer. Tenho o direito de abortar o meu bebê. Onde conseguiu esse direito? Eu tenho direito sobre o meu próprio corpo. Quem disse isso?
Deus nos dá o direito de fazer essas coisas? Nós sabemos muito bem que não. Cada pessoa no mundo sabe muito bem que não. Mas elas dizem, se eu não fizer isso, não serei feliz. Se eu não tiver aquilo, eu não serei feliz. Se eu não fazer as vontades do meu coração, eu não serei feliz. Nossa mente não consegue compreender o que é prazer e o que é felicidade. E aí a gente vive buscando por prazeres mundanos. Prazeres que agradam o nosso coração em momentos inoportunos, em momentos que não agradam o Senhor. E o mandamento era para trazer a vida. Ou seja, seu desígnio ideal era promover a observância que levaria à bênção divina, consequente da felicidade humana. Em Levítico 18 diz assim, guardem os meus decretos e leis, pois o homem que lhes obedece viverá por eles. Eu sou o Senhor. A dificuldade prática é clara, que a humanidade pecadora fala em fazer a vontade de Deus, conforme estabelecido nos seus mandamentos. O resultado é o contrário. Como a gente não consegue cumprir a lei por causa do pecado, o pecado nos trouxe a morte. Quando o preceito chega, o pecado revive e o homem morre. O propósito de Deus, da lei de Deus, não é matar, mas dar a vida. Mas ela não tem poder para fazer você cumpri-la integralmente. A lei não tem esse poder. A lei tem o poder de apontar para algo muito maior. Então, quando o pecado entra no mundo, ele nos engana e nos mata. Assim, o propósito da lei não é apenas revelar quem você é, o que está oculto em seu coração, o que está oculto em sua alma, mas também é de condenar o pecado, condenar o pecador, condenar aquele que ofendeu a Deus. No versículo 11, nós vemos que, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Veja que o pecado aqui está personificado. Parece que o pecado é uma pessoa atuante que aproveita cada oportunidade. A linguagem aqui lembra a queda, com o pecado tomando o lugar do tentador e provocando um engano que levou à morte. E a palavra engano, irmãos, é um engano completo. Não é você está um pouquinho enganado. Você está enganado completamente. Toda vez que Paulo usa essa expressão, ele está sempre se referindo à queda de Adão e Eva. O que constitui esse engano e a morte associada a ele. O engano do pecado reside na falsa promessa de vida que ele faz. Então a serpente disse para Eva, coma e viverás. Mas depois que eles comeram, eles morreram. A Eva foi totalmente enganada. O pecado se apropria do chamado à vida, que na realidade é a declaração de Deus. E para nós caminharmos para o final, versículo 12 diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, o apóstolo Paulo está respondendo novamente o que ele fez na primeira pergunta, em Romanos 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. E agora ele responde, porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa. Mas veja, se nós temos uma lei santa, um mandamento justo e bom, e o nosso coração é inclinado ao mal, qual é o resultado disso? O que acontece se você entregar o mandamento santo a um povo de lábios impuros? A um povo que é inclinado ao pecado? A primeira coisa é falar, isso não é justo. Deus, isso não é justo. Essa lei
não é justa. Nós sempre passamos por esse momento na nossa conversão. Isso não é justo. Quando você diz que a lei não é justa, você está dizendo que Deus não é justo. Quando você tenta argumentar dessa forma, você está dizendo que Deus não é bom. A lei de Deus foi projetada para trazer a vida, mas a transformamos numa ocasião de morte. A lei de Deus revela os seus atributos, como santidade, justiça e bondade. Em si, a lei é valiosa e esplêndida. É santa, isso significa que é a própria voz de Deus. É o próprio Deus falando com você o que você é. O significado básico do termo santo é diferente. Descreve que provém de uma outra realidade, de uma outra esfera, alheia a este mundo. Algo que pertence a um campo que está mais além da vida e da existência humana. A lei também é justa. É ela que estabelece todas as relações humanas e divinas. E, finalmente, Paulo diz que a lei é boa, ou seja, foi promulgada para promover o supremo bem. O que fica claro é, o problema, mais uma vez, não é a lei. O problema somos nós. O problema é a nossa condição caída. Não há mandamentos profanos, porque Deus é santo. Não há mandamentos injustos, porque Deus é justo. E não há mandamentos ruins, porque Deus é bom. Deus é bom. O problema está na sua condição pecaminosa. Então veja como a lei vem refletindo a sua condição diante de Deus. O que está oculto em seu coração, a lei mostra para nós nesta noite. A lei está mostrando lá no mais profundo, onde ninguém pode chegar, onde os psicólogos não podem adentrar, onde médicos nenhum conseguem chegar. Mas a lei de Deus mostra quanto o seu coração é maligno, o quanto o seu coração é ruim. Versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, de nenhuma maneira. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Para revelar-se o pecado, a lei foi apresentada. Existe uma doença que se chama agorafobia. A pessoa tem medo de sair na rua. Ela não consegue colocar os pés na calçada. Ela tem medo de ir ao parque, porque pode ser que apareça uma cobra e a pique. Ela tem medo de andar de avião, porque o avião pode cair. Ela tem medo de sair na rua, porque ela pode ser assaltada. Ela tem vários medos. E esses medos são embasados em notícias nos jornais, na televisão, que tudo de mal acontece. Essa pessoa não consegue fazer nada. Ela não consegue viver. Ela desenvolve uma espécie de psicose. Nós, aqueles que estão saudáveis, enxergam esses perigos. Nós sabemos que saímos daqui e ir para qualquer lugar, a gente pode ser assaltado. Sabemos que podemos sofrer um acidente de carro. Sabemos que várias coisas podem acontecer conosco. Mas mesmo assim, a gente o faz. Porque a gente meio que sublima esse medo, então a gente vive a nossa vida. Não há possibilidade de a gente ficar trancado dentro de casa 24 horas por dia. Todos nós sabemos essa condição e mesmo assim saímos de casa todos os dias para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas que nós devemos. Mas isso é exatamente o que acontece com relação ao pecado. Nós estamos amortecendo o pecado. Às vezes você comete um tipo de pecado e diz assim, não, eu fiz isso por causa daquilo, então isso não é pecado. Não, mas fulano de tal fez tal coisa,
eu só retribuí. Isso não é pecado. Eu começo a justificar o meu pecado cada dia mais. E chega um momento que você já não sabe mais diferenciar o que é pecado e o que não é. Porque você cometeu tantos pecados desta forma, justificando para si mesmo que não é pecado. E aí você pode me dizer, não, mas ninguém faz isso. Mas o nosso rei Davi fez isso. Ele justificou o seu pecado. Ele falou assim, eu vou fazer tal coisa e tal coisa, para que eu faça o meu pecado não ser mais pecado. A gente justifica o pecado. Aí fala assim, não, isso não é pecado, não. Eu só apenas cometi um pequeno deslize, cometi apenas um pequeno erro. Mas não. Nós devemos dar o nome de pecado o que é pecado. Devemos reconhecer o que é e o que não é pecado. A lei não é a causadora da morte, mas sim o pecado. Assim como o problema de um criminoso não é a lei, mas a sua transgressão da lei. Senão nós diríamos, olha, se bem que no nosso país cada vez mais difícil falar isso, um bandido deve ser preso e ficar preso porque ele cometeu uma transgressão da lei. E é a mesma coisa aqui. Só que a gente está cada vez mais tentando justificar o que é pecado. Ao exigir de mim o que não faço, a lei me condena e me leva à morte. A lei não me deu o poder para fazer o que era certo, nem para evitar o que era errado. Mas não há falha na lei. A falha está em mim, que não consigo obedecer. Desta forma, a lei revela a gravidade do meu pecado, que produz a morte. Sendo santa, a lei mostra o caráter maligníssimo do meu pecado. E agora para o nosso último ponto, verso 14. Diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E alguns dizem que essa é uma base bíblica para o crente carnal. Aquele crente que não obedece à lei de Deus, aquele crente que vive de acordo com o seu coração. Mas digo para você que não existe isso de um crente carnal. Se você ainda não se rendeu fielmente aos pés de Jesus, não venha me dizer que você é um crente carnal. Você ainda não é crente. Se você vai me dizer que crente carnal é aquele que batalha contra o pecado todos os dias, milita entre espírito e carne, eu posso até concordar com você. Mas se você está entregue ao pecado, você não é um crente carnal. Você é apenas um não crente. Quando nascemos de novo, o Espírito nos transforma e nos inclina a fazer a vontade do Senhor. Destrói a nossa natureza caída. Temos que lutar contra isso a partir de todos os dias. A lei está aí para mostrar, para apresentar a você quem você de fato é. A lei está aí como um espelho, claro e límpido, que mostra como um raio-x o seu interior. A lei está para mostrar para você que você não é bom, que você não faz a vontade do Senhor, que você não cumpre a lei dele, que o seu coração é inclinado ao mal. A lei está aí para mostrar o quanto você precisa de um Salvador. Você precisa arrepender do seu pecado. Você precisa crer em Jesus Cristo, para que então a lei não tenha esse peso mais sobre os seus ombros. Jesus Cristo cumpriu toda a lei, não pecou em uma única vez, para ser o seu substituto naquela cruz, para morrer por você naquela cruz, para então lhe dar a salvação, lhe dar a vida eterna. Olhe para dentro de si, olhe para a lei do Senhor e veja o quão você mal é, o quão ruim você é. O mundo diz que você é bom,
O mundo diz que você pode construir uma casa no céu fazendo boas ações. A palavra de Deus diz que você é pecador, você tem um coração inclinado ao mal e precisa se arrepender dos seus pecados. Você viu que o pecado cheira a morte. Ele te levou até a morte. O salário do pecado é a morte. Mas pela ação de Deus, ele enviou o seu Filho amado para morrer naquela cruz, para livrar você do julgamento eterno, de uma morte eterna. Deus fez isso por você. Então, arrependa-se do seu pecado e viva conforme a lei do Senhor. Você não vai cumprir mais a lei porque você é obrigado, porque tem um fardo sobre você. Você cumprirá a lei agora porque Deus é santo e você deve imitá-lo em todas as coisas. Você deve cumprir a lei porque Deus é justo e você deve imitá-lo também. Então, olhe para o caráter santo da lei de Deus, da pureza da lei de Deus e cumpra a lei de Deus em amor pelo que Cristo já fez por cada um de nós. Nós fomos salvos de um julgamento eterno, de uma morte eterna, com a morte de Jesus Cristo naquela cruz. E o sangue que nos purifica de todo o pecado está sobre nós. E agora nós somos livres para fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe mais essa noite